Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Se você chegou agora, assista esse vídeo inteiro e se você gostar, fica aqui o convite para você fazer parte. E você, meu caro irmão que já faz parte, muito obrigado por mais uma vez você nos prestigiar esse humilde canal com a sua nobre presença, tá certo, irmão? Hoje esse vídeo é a continuação daquele último vídeo que a gente fez, praticamente pode-se dizer que essa é a parte 2, né, do último vídeo onde falamos da possível família de Jesus. Existe a teoria aí, inclusive essa teoria ficou tão famosa que rendeu até um filme, não é? Se você já assistiu, esse filme aí, O Código da Vinci, e nós fizemos um vídeo especial falando dele. Se você não viu também ainda, graças a Deus ainda continua no ar. Apesar de nós não crermos nessa teoria, é muito importante a gente conhecê-la e debater sobre o assunto, porque muitas pessoas estão acreditando nisso, elas creem nisso, principalmente aquelas que estão mais desviadas. E algumas pessoas, às vezes por dureza do coração, né, não querem entender as coisas, elas não querem saber do assunto, e aí quando são confrontadas, elas acabam respondendo com grosseria, afastando ainda mais aquela pessoa que queria se aproximar de Deus, queria entrar pro evangelho, e por conta dessa resposta que ela obteve, às vezes até uma resposta grosseira, a pessoa se afasta. Por isso que hoje a gente também baseado nesse filme, que na verdade o filme é que é baseado nessas teorias, em documentos antigos, nos livros apócrifos, e a gente conhece um pouco desse material, então vamos usar o filme para ilustrar isso. Porém, o filme, como você está sabendo agora, ele na verdade é uma junção de todas essas teorias, de todos esses documentos, desses supostos evangelhos apócrifos, e aí foi feito um livro, e do livro virou um filme. Então, já que você agora entendeu, nós vamos falar do Concílio de Nicéia. Isso é importante, esse assunto, para o cristianismo, porque praticamente essa é a ferida do cristianismo, não o cristianismo que Cristo deixou, que é divino, mas a parte onde as pessoas, o homem começou a aceitar realmente aquela doutrina. Então, como tudo que o homem coloca a mão acaba ficando com o rastro dele, né, com a marca dele, infelizmente também temos aí, vamos dizer assim, a parte mais sombria da coisa, que é justamente onde o homem intervém. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo sua calabresa com macaxeira e vamos iniciar o nosso quadro. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 3 séculos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgira, pregando o amor e um único Deus. Séculos depois de sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Ou foram os pagãos que começaram uma guerra contra os cristãos? Essa parte eu tenho que parar para dar uma explicada, porque você vê eles tentando manipular você, né? Colocar você contra o cristianismo, mostrando que foram os cristãos que saíram invadindo as cidades. Não, não foi bem assim. Tanto é que o próprio Cristo foi crucificado. A intolerância dos pagãos, os costumes que eles tinham ali, eles não permitiam. Os deuses que Roma tinha ali, e todos os pagãos da região, eram deuses violentos, eram deuses sanguinários. Muitos deles eram assim. Alguns poucos é que eram mais light, mas mesmo assim tinha alguma maldade. Porque se você parar para entender o contexto daquele povo, cada cidade que eles invadiam tinha deuses ali, como Semíramis, por exemplo. Ela foi mudando de nome, porque eles tinham esse costume de tomar os deuses, as estátuas que tinham ali, eles levavam para a terra deles e diziam que aquilo ali era um novo deus. Eles não davam o mesmo nome. Aqui é Semíramis, eles mudavam para outro nome. Só que mantinham os costumes do novo deus. Eles viam lá, olha, esse aqui pede feriado assim, pede isso, pede aquilo, pede esse sacrifício, pede isso, pede oferta. Então eles pegavam esses deuses, não é, que pedia tudo isso, e viam uma forma de lucrar com eles. Então era mais um deus ali para fazer mais um feriado, para o povo ter que pagar mais tributo, mais um tempo para o povo construir, adorar. Então era esse tipo de coisa. Era um sistema muito lucrativo para Roma. Como o cristianismo se trata de libertação, o verdadeiro cristianismo se trata disso, não é? Você não precisa estar com cultuação, você não precisa estar pagando dinheiro, valor nem nada do tipo. Então, é lógico que não foi aceito. É lógico que eles foram perseguidos. O próprio Cristo foi crucificado, todos os apóstolos, nós estamos inclusive fazendo uma série aqui, como que fim levou os apóstolos, todos eles foram perseguidos e caçados, justamente porque eles davam prejuízo. Esses caras eram pagãos, estavam nem aí, tinham 300 mil deuses, e o que é que tinha mais um?
O problema é que quando as pessoas passavam a ser cristãos, como o próprio cristianismo diz, e eu repito, o cristianismo liberta, aí gerava prejuízo, as pessoas não queriam mais ir no templo, as pessoas não queriam mais fazer sacrifício, as pessoas não queriam se submeter às orgias que eles promoviam, e ainda criticavam, diziam, olha, Deus não gosta disso. E Roma começou realmente a se ver em uma saia justa, porque os próprios, né, a própria elite de Roma também começou a seguir o cristianismo. Mas até que chegasse a esse ponto, foi muito tempo, muitos séculos de perseguição aos cristãos. Nunca houve um povo tão perseguido como os cristãos. Essas imagens que você está vendo comprovam bem isso e são fatos históricos. Eu inclusive acredito que aí foi quando o sistema, esses fatos que aconteceram, foi o que ensinou ao sistema a nunca pressionar muito o povo, a nunca de fato aparecer, sair das cortinas, sair das sombras. Porque eles viram, quando eles pressionam demais, quando eles realmente atacam, Deus intervém, o povo se junta e não há quem resista à ira de Deus se manifestando no meio do povo. Foi exatamente o que aconteceu ali e o sistema aprendeu bem isso. Mesmo com o povo sendo humilde e estando diante de séria desvantagem, diante de exércitos super bem armados da elite, mesmo assim, Deus estava com o povo e o povo sempre estava se saindo vitorioso e aumentando o seu número cada dia que passava. E Constantino sabia que era uma questão de tempo até o império dele cair. E antes que alguém questione e diga, mas os cristãos não deveriam ser de paz, não deveriam ser tranquilos, meu amigo, esse pessoal da elite, esses donos do mundo, assim como hoje se consideravam descendentes diretos dos deuses. Eliminar um cristão naquela época para eles era a mesma coisa que eliminar uma galinha. Eles se consideravam superiores e não tinham a mínima pena nem remorso de fazer mal às pessoas. Era uma questão de sobrevivência. Ou o povo se unia e se levantava contra eles, ou simplesmente seriam exterminados. E foi aí que Constantino viu seu próprio império dividido e ele tinha que tomar uma decisão. E foi que aí a decisão sábia que ele tomou foi de chamar os líderes cristãos para conversar, para fazer uma reunião ali, dizer, vou aceitar isso, vamos colocar, e foi aí também que ele implementou todo aquele paganismo, porque, como eu estou dizendo, a economia de Roma também rodava em cima disso. Não podia tirar de uma vez. Então ali ele colocou ali, não, vamos colocar, em vez de ser esse Deus, coloca pro santo. E é por isso que você vê aí, por exemplo, fogueiras para Santo Antônio, casamenteiro. Então, meu caro irmão, eu quero que você agora abra a sua mente, pense fora da caixinha e imagine ali, esquecendo a divindade, aqueles homens ali, pecadores como eu e você, cada um com uma visão de Cristo. Isso é fácil de você entender. Veja hoje, você pega dois evangélicos, um adventista do sétimo dia ou qualquer outro, imagine. Então você coloca eles dois ali, eles discutem. Eles têm cada uma forma de interpretar as escrituras, sendo que o mesmo livro. Se for um católico é pior ainda, porque o católico e a Bíblia são diferentes. Os evangélicos se acharam no direito de excluir alguns evangelhos. Então veja bem, esse exemplo que eu estou dando para você, para ilustrar na sua cabeça, são dois evangélicos nascidos no mesmo lugar e com o mesmo livro. Agora você imagine pessoas nascidas em várias regiões, uma distante da outra, cada uma com a sua cultura e cada uma com um pedaço de livro. Como você sabe, a Bíblia não estava formada, ela ia ser formada aí. Então cada um tinha ali o seu evangelho. Os livros apócrifos, inclusive, estavam no meio. Veja bem que nó de cego ali para você tirar. E é bíblico que sempre houve confusão quanto à visão das pessoas com Cristo. Você lembra, vou falar essa passagem aqui porque eu gosto de falar e provar, né? Aqui, vamos lá. Mateus 16, 13, 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, o que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, um dos profetas, disse-lhes ele. E aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, quem estás nos céus. Jesus ficou feliz com a resposta de Pedro. Veja que Pedro foi o único que falou o que realmente acontecia, porque aquilo vinha do Criador. E Jesus, como era santo, percebeu logo isso de imediato. Aí você vê, mesmo os homens que andavam com ele, mesmo as pessoas que estavam testemunhando os milagres, eles até tinham outras crenças, porque você vê, Elias tinha subido aos céus, não é? E mesmo assim eles achavam que ele tinha voltado. Então era quase como uma crença na reencarnação ou algo do tipo. Então veja que realmente sempre existiu essa confusão, sempre existiu, mesmo naqueles que andavam com Cristo. O único que não tinha confusão era de fato Cristo. Então, voltando agora ao Concílio de Nicéia, dá pra gente imaginar a confusão que foi feita ali. E aí que o filme também entra e revela uma verdade
que muitas daquelas seitas ali do cristianismo, aqueles pequenos grupos de cristianismo, eu prefiro chamar assim, eles nem via Cristo como uma divindade, ou filho de Deus. Eles tinham Cristo como um grande profeta, mas não como uma divindade. E os evangelhos deles, que é considerado esses livros apócrifos, também passavam essa visão. Vamos ouvir um pouco mais do filme, que na verdade é uma junção dessa teoria. Vamos lá. Lee, é impossível saber quem começou as atrocidades daquele período. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Eu não entendo. Minha jovem, até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos de seus seguidores como um grande profeta, como um homem poderoso, mas ainda assim um homem. Apenas um homem mortal. Alguns cristãos achavam que ele era mortal e outros achavam que ele era divino. Não como filho de Deus? Nem sequer um sobrinho distante. Não, peraí. Está dizendo que a divindade de Jesus veio de uma votação? Lembre-se de que naquela época os deuses estavam em todo lugar. Então, meu caro irmão, você vê que a passagem que acabamos de ler também se refletiu no Concílio de Nicéia, né? Se os próprios apóstolos que andavam com Cristo, ainda alguns não viam ele como uma divindade, imagine aqueles homens ali que já tinham nascido 3 séculos depois de sua partida, de sua crucificação. Então é aí que a gente precisa ter uma visão histórica. Ninguém aqui está pondo em xeque a divindade de Cristo. Nós temos ele como nosso Salvador e Filho de Deus. Sabemos dos milagres, sabemos de tudo que ele passou, a gente não tem dúvida sobre isso. Agora o que a gente está conversando aqui, debatendo, é como aquelas pessoas, como aqueles primeiros cristãos primitivos, com um monte de livros apócrifos na mão, viam o nosso Cristo. Isso é o que tem que ser dito. Então, é o que a gente está falando aqui, e deixar isso aqui bem claro, porque tem pessoas, família, que realmente, meu Deus do céu, nem a gente desenhando consegue entender. Nós não estamos impondo em xeque a divindade de Cristo, nem nada que está na Escritura. Estamos falando como aqueles primeiros cristãos primitivos via o nosso Senhor e Salvador. Então, é verdade, é fato que muitos deles não tinham Cristo como realmente Filho de Deus. Foi através daquela votação que isso foi aceito. Ao meu ver, isso foi bom. Agora, a parte ruim disso, qual é a parte ruim disso? Que também não tem ganho sem perdas, né? Eles também colocaram o ocultismo nesse meio. E aí ele segue dizendo, veja aí, quando ele ainda questiona de novo a divindade de Cristo, como se aquilo ali fosse invenção. E essa é a parte mais perigosa do filme O Código da Vinci, que é dessa teoria que Cristo seria apenas um homem e teve também família, como a gente mostrou no outro vídeo. Então vamos lá, vamos continuando. Lugar, dando a mágica humana ao homem Jesus, tornando-o capaz de fazer milagres além de sua própria ressurreição. Constantino o transformou em Deus, mas dentro do mundo humano. E ao mesmo tempo tirou do jogo os deuses mais distantes. Constantino não criou a divindade de Jesus, ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. Semântica. Não, isso não é semântica, está interpretando os fatos para apoiar as suas próprias conclusões. É fato que para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite pro dia. Para alguns cristãos, a sua divindade foi reafirmada. Que absurdo, houve até um pronunciamento formal de Eles sua não promoção. concordaram nem com o Concílio de Nicéia. Por favor. Quem é Deus e quem é homem? Essa é a parte que eu acho mais letal do filme, que realmente eles tentam fazer você de trouxa, tentam fazer você de babaca. Ali começou, né, uma análise, a gente vendo como é que foi feita a Bíblia, né, o Concílio de Nicéia e tudo mais. Realmente existia tudo ali, até ali tem valor histórico. Mas aí eles entram já no finalzinho, começando a atacar o próprio Cristo, né, negar a sua divindade. Aí você vê que isso é realmente chamar você de trouxa, chamar você de babaca, tentar manipular você. Por quê? Porque você tá vendo aí como esse povo é intolerante. Se hoje as pessoas costumam dar valor a quem tem dinheiro, somente pelo poder aquisitivo que a pessoa tem, imagine naquela época onde as pessoas tinham uma mentalidade que fulano é descendente de um Deus, ele está acima de mim, ele é um ser superior. As pessoas tinham isso naquela época. Olha, isso aí é descendente
dos filhos de Apolo. Ah, isso aí é de Zeus. Ah, aquilo ali é de não sei quem. E assim viam, cada um via outro ser humano ali como um ser, principalmente quando era rico, poderoso. Ah, aquele cara ali é descendente de algum deus, deve ser filho de algum deus. Era assim. Então imagine como a divisão era ainda maior do que é hoje. Então, com a intolerância desse povo, se Cristo fosse um qualquer, se ele não tivesse feito milagre nenhum, se ele não tivesse feito as grandes maravilhas que ele fez, o que é que esse povo tinha feito com ele? Teria deixado ele pelo menos abrir a boca? O que a gente vê constantemente nas passagens bíblicas é ele fazendo os milagres, é ele expulsando demônios, é ele curando as pessoas o tempo todo ali, e as pessoas ainda questionam. Porque a mentalidade daquele povo era exatamente esse. Então eu espero de coração que você tenha entendido aqui, meus irmãos, e eu fiz questão de trazer esse vídeo, por mais polêmico e por mais que alguns não entendam, a gente tem que debater esses assuntos, porque não vai ser pessoas, eu sei que muita gente diz assim, eu não quero nem saber em quem acredita nisso, eu quero saber de mim. Mas, meu caro irmão, não sei a sua idade agora, você pode ser mais novo, mas mais pra frente, quem vai chegar questionando você, ou talvez não, vai ser seu filho, vai ser seu melhor amigo, vai ser sua esposa, vai ser seu namorado ou namorada, eu não sei. Vai ser uma pessoa que você ama, que vai vir te questionar e você vai estar totalmente leigo, porque você não quis se informar, você não quis saber. E se você se diz cristão, você tem que saber dessas coisas. Nós não estamos, mais uma vez, dizendo, não estamos questionando a divindade de Cristo, mas sim como esse documento, chamado Bíblia, foi feito. E como foi separado e escolhido livro após livro. Então é muito importante você estar informado, é muito importante você saber da verdade, para dentro desse contexto histórico você explicar. Porque, meu irmão, às vezes, o pior de tudo é que às vezes um filho seu tem vergonha de falar com você, um amigo seu fica com vergonha de falar, de te questionar, até para não te magoar, mas ele acaba acreditando nisso, porque outras pessoas que deveriam saber explicar a ele, não sabem. Às vezes responde com ignorância, com intolerância. Eu vi muito nos comentários. Sinceramente, eu que sou acostumado aqui a lidar com o público, teve pessoas, com certeza não era inscrito do canal, porque vocês, graças a Deus, não têm essa mentalidade, mas aqueles caras que caem de paraquedas comentando verdadeiras abobrinhas, que dá nojo você ler. Você diz, um cara desse ainda se diz cristão. Então, nós, os verdadeiros cristãos, irmãos, não podemos ser assim. A gente tem que defender com educação, com amor, com carinho, para não fazer aquele cara ali que está desviado, que está com a cabeça cheia de outras doutrinas, um inimigo, mas trazer ele para o nosso lado, ensinar que Deus é amor, é justiça e é o melhor caminho para a gente seguir. Tá certo, meus caros irmãos? Então eu espero que todos vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, com mais um vídeo revelador para você. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.